Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, lendo do verso 3 ao verso 14. Colossenses 1, de 3 a 14. Também gostaria de compartilhar com a igreja de que estou realizando série de conferências do aniversário da Igreja Batista em Tejucupapo, no município de Goiânia. E então, desde sexta-feira, tenho estado ali para a apresentação da mensagem. A igreja que completa 23 anos naquela localidade. Colossenses capítulo 1, versos de 3 a 14, assim nós lemos. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, pela oportunidade rica que tivemos há pouco de presenciar o testemunho através do batismo de vidas que encontraram nova vida no teu Filho Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, Pai, pela tua palavra que nos traz a informação, o conhecimento do Evangelho, a verdade da salvação no teu Filho Jesus Cristo. E assim, Senhor, nesse instante em que a tua palavra foi lida, dirige a cada um de nós, pelo teu Espírito, que possamos estar com mente e coração abertos a ouvir e aplicar a tua palavra. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos neste mês e até o nosso aniversário no próximo mês, nós estamos numa série de mensagens que trata a respeito da identidade da nossa igreja. Já estivemos falando a respeito do nosso slogan, amar, ensinar e servir. Vamos dizer juntos? Amar, ensinar e servir. Mais uma vez, amar, ensinar e servir. E nós vimos que o que se espera de cada membro e congregado da nossa igreja é que possa estar aplicando na sua vida
esses três verbos: amar, ensinar e servir. Cremos que desta forma seremos uma presença que faz diferença no nosso bairro, onde quer que nós estejamos. Nesse texto aqui, nós temos um pouco mais daquilo que é a nossa declaração de missão. Nós já citamos essa declaração de missão no domingo passado, vamos fazê-lo novamente agora. E a nossa declaração de missão diz: alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Vamos dizer juntos? Alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Mas o que significa vivenciar o Evangelho de Cristo? De que forma é que a palavra de Deus nos orienta a este respeito? Claro que precisaríamos ler todo o Novo Testamento para ter o conhecimento pleno do que é que se espera de alguém que se dispõe a seguir e servir a Jesus Cristo. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos a resposta a algumas perguntas que fazemos. E a primeira seria: de que trata o Evangelho? Se nós dizemos que a vida cristã é vivenciar o Evangelho de Cristo, de que trata este Evangelho? E esse texto vai nos responder, primeiramente, que trata da esperança preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Trata então o Evangelho a respeito de algo que nós temos como promessa para quando terminarem os nossos dias aqui. E então nós vivemos, mas não vivemos sem saber qual será o futuro. Vivemos, mas não vivemos sem esperança. Nós temos uma esperança, algo que aguardamos, que já nos está prometido e garantido. O Senhor Jesus prometeu vida eterna a todo aquele que nele crê. E então a mensagem do Evangelho trata dessa esperança. Nós vivemos, mas não como se aqui fosse o nosso lugar definitivo. Aqui é um lugar temporário, passageiro. A palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós como que estamos aqui, como que estrangeiros que representam uma outra pátria. A nossa pátria permanente é a pátria celestial. Nós vivemos então com uma esperança daquilo que acontecerá no futuro. Vivemos aguardando esta ocasião. E o texto então fala dessa fé por causa da esperança preservada no céu. Mas isto vem pela fé em Cristo. E a palavra de Deus então afirma isso. O versículo de ouro da Bíblia é João 3,16. Vamos tentar citar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele, em Jesus Cristo, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pela fé em Cristo é que alcançamos a vida eterna. E então o apóstolo Paulo vai citar: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E então o Evangelho trata de fé em Cristo, para podermos ter acesso a esta vida eterna, a essa esperança preservada nos céus. Mas o texto também diz no versículo 6 que isto requer ouvir e entender a graça de Deus. E ele diz que a mensagem do Evangelho chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade.
E o âmago da mensagem do Evangelho é esta graça. O âmago da mensagem do Evangelho é que nós podemos ter a certeza de vida eterna, não por algo que nós nos esforcemos por fazer, mas é graça. É algo que o Senhor nos oferece pela sua misericórdia. É algo que nos é dado sem merecermos. Por isso que depende unicamente da fé. E porque Cristo fez tudo por nós. E então, como Ele pagou o preço, Ele oferece a nós de graça. O Evangelho é a graça de Deus revelada a nós. Mas então, em que consiste essa graça? Essa graça consiste no fato de que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós tivemos hoje o batismo, de vários integrantes da Cristolândia. Tivemos na quarta-feira passada a sua profissão de fé. Pudemos ouvir a respeito da experiência de cada um e de como a vida tinha chegado numa condição que parecia que não haveria mais futuro. Parecia que dali não tinha mais jeito. Estava imerso nesse império das trevas, sem ter condição de olhar para frente e vislumbrar um horizonte positivo, vislumbrar algo de bom à frente na vida. De repente, o terminar a vida aqui seria a única coisa que poderia tirar desse império das trevas. Mas a graça de Deus que nos alcança, é que nos resgata, é que então nos liberta desse império das trevas. E a palavra libertação tem tudo a ver, com a experiência que foi testemunhada de pessoas que queriam deixar a droga, queriam deixar aquela prática que os prendia, mas só a graça de Deus, não por uma mudança de medicação, alguém mencionou, mas simplesmente o ouvir da graça de Deus, da mensagem do Evangelho, do amor de Deus por nós, a presença do seu Espírito em nós. Ele nos transportou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi Ele que fez isso, não fomos nós que por nosso esforço tenhamos merecido isso, mas Ele nos transportou, e nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Nele nós temos esse resgate, esse retirar de uma vida que estava sem razão de ser, uma vida que estava sem saber do seu futuro, mas Ele fez a remissão dos pecados. A remissão dos pecados, a gente tem uma figura quando a gente tem uma dívida. E então, quando a gente junta o dinheiro necessário para liquidar aquela dívida, a gente vai lá, paga aquela dívida, e então tem aquela dívida remida. Você não deve mais nada, você está isento do que era aquela dívida. Cristo é que fez o pagamento, morrendo na cruz em nosso lugar. O apóstolo Paulo vai dizer: o escrito de dívida que pesava contra nós, Ele o pregou na cruz. A dívida que era nossa, Cristo levou sobre si na cruz. Por isso que nele temos a redenção, a remissão dos pecados. É nisso que consiste essa graça de Deus. É de que nós recebemos dele perdão, nós recebemos dele esse resgate, libertação, vida eterna, pela sua graça, porque ele é que fez tudo para nós. Mas aí a gente pergunta, então a gente não precisa fazer mais nada? O grupo da Cristolândia teve líderes que estavam à frente, ajudando a cada um, ensinando a palavra de Deus, compartilhando a fé em Cristo, e alguém precisou chegar até eles, e cada um de nós tem essa experiência, alguém precisou chegar até nós. Eu tenho a experiência de ser quarta geração de crentes na família.
meu bisavô já era crente. E então, o evangelho para mim foi desde pequenininho. Quando eu nasci, a família já começou a compartilhar do evangelho. Creio firmemente que muitas canções de ninar que foram cantadas eram músicas que falavam do amor de Deus. Mas foi necessário que alguém chegasse ao meu bisavô e falasse do evangelho, e que ele pudesse compartilhar isso com os seus filhos, e os filhos com os seus netos, e então os meus pais puderam compartilhar comigo do evangelho. Foi necessário que alguém viesse até nós. E então, o que é que se espera? Qual o propósito do evangelho em nós? E o texto vai dizer, quando falamos então sobre vivenciar o evangelho de Cristo, o que é que isto significa? O que é que esse texto resume? Como eu mencionei, poderíamos ler todo o Novo Testamento. Escolhi esse texto porque ele resume alguns aspectos que, na sua abrangência, retratam o que se espera de alguém que deseja vivenciar o evangelho de Cristo. E aí o versículo 9 diz que o apóstolo Paulo está em oração, para que transbordemos de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo diz que ora pelos crentes ali da cidade de Colossos, para que eles tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. Na nossa vida, então, um dos propósitos é estarmos crescendo nesse conhecimento da vontade de Deus. A gente vive a nossa vida, muitas vezes, naquilo que a gente estabelece como a nossa vontade, o nosso rumo, o nosso propósito, o nosso desejo. A gente define a nossa profissão, como é que a gente exerce a nossa profissão, aonde, mas por trás de tudo aquilo que a gente faz, existe a possibilidade de estarmos cumprindo a vontade de Deus. Em tudo que a gente faz, Deus não nos impede de realizar a nossa vida profissional, até porque aquilo que é o desejo do nosso coração tem a ver com Deus. Salmos 37, versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ele te concederá o que deseja o teu coração. E então, a recomendação que o salmista dá é de que, ao nos envolvermos com Deus, ao aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele, até o desejo do nosso coração vai estar alinhado com o desejo dele para nós. Ele vai estar cumprindo aquilo que alegra o nosso coração. Agora, se estivermos com este propósito de que em tudo que venhamos a fazer, que a sua vontade esteja nos conduzindo, que a sua vontade esteja dirigindo a nossa vida. Então o apóstolo ora pelos colossenses, para que possam compreender, ter pleno conhecimento da vontade de Deus. Na nossa vida, podermos estar pedindo que Deus faça a sua vontade em tudo aquilo que fazemos, que possamos estar glorificando o seu nome em tudo aquilo que fazemos. E ele vai continuar dizendo: a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Termos o pleno conhecimento da sua vontade, para vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E ele vai relacionar algumas coisas que dizem respeito a isso. Ele vai dizer: frutificando em toda boa obra. Ou seja, tudo que fazemos deve ter resultados, frutos de louvor ao nosso Deus. Que em tudo que fazemos, e mesmo nas tarefas mais, podemos dizer, do que faz parte da nossa vida secular, a nossa vida secular pode servir ao Senhor.
As tarefas que fazemos mesmo em casa, no trabalho, escola, ao fazermos da maneira que o apóstolo Paulo vai dizer que tudo aquilo que a gente venha fazer, deve fazer como se fosse para Deus e não para os homens. Se a gente fizer tudo como se estivesse fazendo para Deus, a gente vai fazer de uma maneira tão bem feita, tão excelente, que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: eu gostaria de ter mais funcionários como fulano. Eu gostaria de ter mais pessoas que agissem da maneira como fulano age, procurando então a excelência em todas as coisas. E isso vai glorificar ao nome de Deus, frutificando em toda boa obra, também produzindo fruto nos nossos relacionamentos, fazendo com que os nossos relacionamentos não sejam simplesmente relacionamentos de amizade, relacionamentos que ficam apenas na horizontal, mas precisamos de relacionamentos que possam ter verticalidade, relacionamentos que possam fazer com que pessoas estejam se aproximando de Deus, com que pessoas estejam tendo esse pleno conhecimento de Deus, o conhecimento da mensagem do Evangelho. Como foi dito, e que está lá no versículo 5, versículo 6, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus em verdade. Que pessoas possam ouvir e entender a graça de Deus em verdade, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E nós falamos sobre crescer no conhecimento da vontade de Deus. Agora ele diz que parte desse viver de acordo com o modo digno do Senhor é conhecer mais e mais ao próprio Deus. Ao conhecermos a sua vontade, compreendermos melhor ao próprio Deus, conhecermos a Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ele é que nos fortalece, Ele é que nos faz então estar preparados para a caminhada, em toda a perseverança e longanimidade. Perseverança é algo que fala alto ao nosso coração, porque nós podemos talvez desistir. De repente já falamos do Evangelho tantas vezes a determinada pessoa, que aquela pessoa parece tão dura, tão insensível à mensagem do Evangelho. Ontem estava conversando com um pastor e ele estava dizendo de um certo senhor a quem a mensagem do Evangelho foi pregada, e ele dizendo não, 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 e resistindo, até que um dia abriu o coração para Jesus. E o pastor estava dizendo: agora toda vez que eu faço o apelo, ele levanta a mão e vai à frente para confirmar aquilo que é o novo propósito no seu coração. E então a perseverança em fazer a vontade de Deus em todos os aspectos, incluindo o compartilhar esta mensagem e com alegria. Louvado seja Deus de que o serviço a Ele é algo que nos traz alegria. O servir ao Senhor Jesus é algo que traz satisfação. Nós começamos a descobrir que a gente faz um pouquinho e Deus multiplica. A gente faz uma pequena parte e quando vê o resultado foi maior do que o esperado, porque é Ele quem faz. É Deus quem opera em vós o querer e o realizar. E então Ele é quem faz, e isso nos traz alegria de sermos instrumentos úteis nas suas mãos. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Reconhecendo em tudo isso, que mesmo ao fazermos tudo isso, é o Pai quem faz em nós. Tudo foi Ele que fez, Ele é que nos fez idôneos a essa herança dos santos na luz, a essa esperança que nós temos, a segurança de vida eterna. Ele é que nos fez idôneos para isto. E então, alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo, significa alcançar pessoas para ter essa experiência de uma vida que se dispõe a servir
a Jesus Cristo, mesmo com todos os nossos compromissos, vamos dizer, seculares, humanos, exceto quando Deus diz algo como disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus chama alguém como chamou a Eliseu, Elias vai, passa a capa sobre Eliseu, e aquele sinal era um sinal de chamado para ser um auxiliar seu, ser um estudante de profeta. E Eliseu imediatamente se desfaz de tudo aquilo que podia prendê-lo, e então vai para seguir o chamado de Deus. Aquilo que Deus tem para nós é vivenciar o seu evangelho, é podermos ter a vida cristã de tal maneira que o seu nome seja glorificado em nós, que possamos estar, como diz aquela lista de coisas, frutificando em toda boa obra, trazendo resultados de reino naquilo que fazemos. Nosso propósito como igreja é de podermos estar assim, vivenciando este evangelho e alcançando outras pessoas para vivenciar este evangelho. Que a nossa vida esteja nesta jornada. Todos nós um dia fomos alcançados, alguém chegou até nós, e nós iniciamos a jornada da vida cristã, e estamos nesse processo de vivenciar plenamente o evangelho de Cristo. Plenamente só estaremos conseguindo no céu, mas o alvo permanece. Como somos imperfeitos, não vamos conseguir seguir perfeitamente esse propósito, mas estaremos na caminhada, estaremos na jornada, estaremos dando um passo após o outro, um dia após o outro, para que a vida de Jesus Cristo seja vista em nós. Hoje temos a oportunidade da celebração da ceia do Senhor. A celebração da ceia do Senhor é o relembrarmos aquilo que Ele fez por nós na cruz. É o memorial de que Ele foi pregado numa cruz, seu corpo foi ferido, seu sangue foi derramado para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados. Nesse momento nós celebramos aquele acontecimento, em primeiro lugar porque foi para a nossa salvação. Cristo assim o fez para que nós pudéssemos ter certeza de vida eterna. Ao morrer ali na cruz, Ele estava levando sobre si o nosso pecado, para nos oferecer o seu perdão. Mas, além disto, está o fato de que a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E depois de estar com os discípulos por 40 dias aproximadamente, foi elevado aos céus e prometeu voltar para buscar os seus. Nesse momento, então, lembramos da morte de Cristo, sua ressurreição, de que Ele foi para nos preparar lugar e que virá para nos levar para si mesmo. E então, com este espírito de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por meio de Jesus, possamos participar deste momento. Cada um, portanto, que é membro de igreja evangélica, em comunhão com sua igreja, tendo dado o testemunho por meio do batismo de que morreu para aquela vida velha sem Jesus, ressuscitou, encontrou nova vida em Jesus Cristo. Então, todos que são membros de igreja evangélica, em comunhão com sua igreja, são convidados a participar desse instante. Aqueles previamente orientados para a distribuição dos elementos são convidados a vir à frente. E esse é um momento de, quando meditamos sobre o vivenciar o Evangelho de Cristo, é um momento de refazermos este compromisso de vida. É um momento de refazermos
declaração plena, testemunho de que Cristo é a nossa nova vida, de que nós ressuscitamos para esta nova vida com Ele. E assim, esse é o momento de, como diz o apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. O examinar-se é porque precisamos estar avaliando a nossa vida, que passos precisam ser dados para que estejamos vivenciando o Evangelho de Cristo. E é um momento de refazermos esse compromisso de vida, de podermos olhar o que precisa ser mudado e dizermos: sim, Senhor, eu quero mudar, eu preciso de Ti para esta mudança, para esta transformação. E assim, com este propósito, firmeza no coração, participarmos assim da ceia do Senhor. E neste momento, então, estará sendo feita a distribuição dos elementos. Isso. Eu gostaria de convidar o pastor Eliú para vir nos auxiliar aqui ao lado, né? O pastor Wagner participou do batismo, o pastor Eliú participa na distribuição dos elementos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Estaremos cantando um outro hino, mas se alguém tem necessidade de participar do pão sem glúten, então dê-nos um sinal e faremos chegar até você. A Ira estará levando até você, se for o caso. Rude cruz se erigiu, ela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei também minha cruz, preparou a coroa trocar. Lá na glória dos céus, no Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, preparou a coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória sempre contém. Só a igreja. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou uma coroa trocar. Algum irmão, membro de igreja evangélica, em comunhão com sua igreja, deixou de receber algum dos elementos? Dê-nos um sinal.
Fiquemos todos de pé. E nesse instante, ao participarmos do pão e do vinho, claro que o pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho, mas o pão lembra o corpo de Cristo, o vinho lembra o sangue de Cristo. Por isso este é um memorial. Nós trazemos à memória que o corpo de Cristo foi ferido, seu sangue foi derramado na cruz em nosso lugar. O pastor Eliú estará orando ao Senhor. Isso. Ele estará orando ao Senhor antes de participarmos do pão. Obrigado, Senhor, porque podemos juntos celebrar a Tua presença entre nós e podemos ouvir a Tua voz indicando o caminho. Celebramos a ressurreição gloriosa do Teu Filho Jesus. Podemos olhar para a face de cada um dos irmãos e ver a Tua graça estampada no sorriso ou na lágrima de emoção de cada um. Muito obrigado por aquilo que o Teu Filho fez na cruz por nós ao entregar-se sem reserva. Obrigado, Senhor, porque um dia nós estaremos face a face com Ele na sua vinda gloriosa. Enquanto isso não acontece, Senhor, dá-nos ânimo para que a gente tenha condições de continuar. Dá-nos força do Teu Espírito. E a cada manhã, quando abrimos os nossos olhos, venha mais uma vez ao nosso encontro, para que possamos continuar na Tua presença. Obrigado por este pão que agora comemos. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Comamos todos do pão. Pastor Júlio, dirige-nos em oração antes que participemos do vinho. Senhor, nesse instante, ó Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em gratidão, ó Deus, pelo privilégio de poder participar desse momento, desse memorial, ó Deus, e poder trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor fez no nosso lugar ali na cruz, ó Deus, para nos dar vida no Senhor. Por isso nos colocamos diante do Senhor nesse instante, ó Deus, agradecidos pelo sangue derramado na cruz, representado aqui pelo vinho, ó Deus, porque nós sabemos que no Teu sangue derramado na cruz está o perdão dos nossos pecados, ó Deus. Nós encontramos o abraço do Senhor, nós somos acolhidos pelo Senhor e assim, ó Deus, podemos caminhar livres a cada dia, Senhor. Por isso nos colocamos diante do Senhor, agradecidos porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nesta manhã nós temos o privilégio, ó Deus, de participar desse momento maravilhoso. Por isso, recebe, ó Deus, esta oração e ajuda-nos na caminhada, ó Pai. Recebe esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bebamos todos do vinho.